2 de Coríntios 8:9. Tudo o que o homem semear vai colher. Veja o que está aqui escrito. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ele veio a ser a nossa substituição em tudo. Ele pagou a maldição que estava destinada para nós, para que nós pudéssemos viver para a bênção e multiplicar essa bênção. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos semear. Amém. Obrigada, Pai. Alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Canta com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Canta com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Canta com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. É o nome de Jesus. Por nos teres concedido o privilégio de poder semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que tu és tu que multiplicas, és tu que fazes todas as coisas acontecer. Por isso, glórias te damos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Estamos em 2 Coríntios 8:9. Vou voltar a ler o versículo. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano que começaste, não só a praticar a oferta, mas também a querer. Este querer que está aqui não é querer pela fé, é querer de vontade. Querer fazer. No reino de Deus, o querer é muito importante. Eu quero-vos explicar porquê. É muito simples. Eu já orei por pessoas e orámos, concordámos e nunca aconteceu. Nunca aconteceu aquilo que orámos. E eu conheço Deus, eu sei o que Ele é, sei o que Ele pode fazer por nós. E achei aquilo estranho. Até que, por causa da minha estranheza e o achar, houve um dia que, a falar com esse irmão, ele me disse que ele tinha orado, mas que ele dizia que não valia a pena. Até isto quer dizer, se você ora sem querer realmente ter aquilo que você está a orar, aquilo que você orou não resulta. Ouça, é preciso ter fé em Deus, crendo que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o estão a buscar, mas também é preciso querer ter aquilo pelo qual nós estamos a orar. Porque orar só por orar não vai funcionar. Muitas pessoas pensam que andar com Deus e estar com Deus é, assim, é algo místico, é algo, como direi, mágico. Entenda uma coisa e perceba uma coisa.
eu comecei a reunião dizendo exatamente isso. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. As suas palavras são sementes. As suas atitudes são sementes. Que vão o quê? Vão reverter para a sua vida. As atitudes que você tiver perante outras pessoas, as palavras que tiver perante outras pessoas, vão voltar para a sua vida. Você tem que ter muito cuidado com isso. Por isso é que a Bíblia diz, pode a mesma fonte brotar água doce e água amarga? Não. Portanto, tenham cuidado. O que é que você... Porque com a mesma boca pessoas abençoam a Deus e com a mesma boca amaldiçoam os homens. Não pode ser. Qual a vontade de Deus para as nossas vidas? É bom nós percebermos o que é que Deus quer para nós. Primeiro, vamos começar por perceber o que é que Deus fez por nós. Deus, em Gênesis, criou o melhor lugar da terra, o paraíso na terra, colocou lá Adão e Eva. Deu-lhes tudo, todas as possibilidades para terem tudo. Mas colocou lá uma árvore para que eles pudessem desobedecer. Mas porquê? Por causa de lhes dar escolha. E eles escolheram o mal. E por causa disso, a terra foi amaldiçoada. Mas Deus não perdoa a fé nos homens, apesar de houve em Noé, assim, toda a terra foi inundada e todas as pessoas foram mortas, menos Noé e a sua família. Porque Deus viu em Noé alguém diferente. E Deus, o mesmo Deus ainda hoje vê em nós alguém diferente. Isto não é só aceitar Jesus, é mudança nas nossas vidas, é decisão de mudança por causa de Deus. Entenda que todas as nossas vidas são pautadas por decisões e essas decisões nos aproximam de Deus ou nos afastam de Deus. E você tem que decidir sempre. Mas está bem, mas eu aceitei Jesus. Glória a Deus que você aceitou Jesus. Algo na sua vida ficou muito poderoso. Mas se você não usar, se você continuar a fazer o que as outras pessoas fazem, aquilo que é poderoso vai-se apagando. Deus, quando agarrou e permitiu que Jesus viesse à Terra, ele tinha uma intenção. Através de Isaías e outros profetas, eles profetizaram como é que Jesus havia de vir, o que é que ele iria fazer. Pois já era a intenção de Deus trazer o Salvador à Terra, para que, através dele, pudéssemos ser salvos. Através dele, pudéssemos ser libertos do pecado, libertos da maldição e livres, pudéssemos decidir andar com Deus ou não andar com Deus. Você diz, mas espera aí, mas já temos tudo, mas temos que perseverar até o fim. Há um filme que é um livro, antes é um livro que se chama O Peregrino, e depois veio a ser um filme, que é o que chama-se O Peregrino. E esse livro foi escrito na prisão. E falava sobre um homem que tinha acabado começou com uma vida e tal, mas depois reconheceu em Deus a liberdade, libertou-se e depois começou a caminhada com Deus. E a caminhada com Deus não é uma caminhada boa, simples. Porquê? Porque nós temos desejos pessoais. Temos decisões pessoais, temos coisas que gostaríamos de ter, e às vezes coisas que gostaríamos de ter que não é bom para nós. Mas nós não sabemos disso. E nas decisões que ele foi-se vendo nesse livro ou nesse filme, vê-se, quando uma chegada altura, o terreno que eles tinham que subir era com pedras
era difícil, aleijava os pés, e eles viram ao outro lado um atalho que podiam ir, que era direitinho, sem problemas. E eles meteram-se por esse atalho. E vieram a ter muitos problemas. O problema é que as pessoas não compreendem que às vezes as coisas que nos acontecem na nossa vida é para formar caráter em nós. Para nós renovarmos a nossa confiança em Deus. Para nós sabermos que Ele é poderoso e suficiente para as nossas vidas para fazer tudo em nós. Às vezes nós queremos o caminho mais fácil. Que a maioria das vezes não é o melhor. Dito isto, Deus fez o plano. Jesus foi à terra, morreu por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a possibilidade de se tornar um filho de Deus. Ao se tornar um filho de Deus, no mundo espiritual são abertas para ele portas que antes estavam fechadas. Aquele que não aceitou Jesus, há portas na vida dele que estão fechadas. Que ele não as consegue abrir. Só ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas depois tem outra coisa. Depois de você abrir essas portas, você tem que continuar a andar com Deus. Pode decidir não andar. Mas se andar, a bênção vai persegui-lo. Mas também tem outro problema. Problema? Sim. Eu já orei por pessoas que não aceitaram Jesus. Eu orei por essas pessoas e as pessoas foram curadas. Instantaneamente. E já orei por pessoas que aceitaram Jesus e que não foram curadas. E você diz, não tem lógica nenhuma. Então, mas aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aquele que o está a seguir, aquele que está a andar com Ele, não foi curado. E aquele que não tem Jesus no coração é curado. Pois, eu passo a explicar porquê. Quando a pessoa aceita Jesus, tem uma vontade própria. E essa vontade não é tirada da vida dele. A influência que eu tenho no mundo espiritual sobre aquele que não aceitou Jesus é superior à daquele que aceitou Jesus. Porquê? Porque nessa pessoa ele tem de querer ser curado. Ele tem que acreditar que pode ser curado. Se ele não acredita, bloqueia tudo. Não recebe nada. Muitas vezes, quando eu pronto, desde muito cedo, talvez por mim, por causa de quem eu acreditava, que eu sempre acreditei em Deus e busquei a Deus, quando alguém orava por mim, eu acreditava que não era a pessoa que estava a orar por mim. Era a pessoa que estava a orar, mas era Deus e é Deus que faz todas as coisas. E não colocava a minha fé naquela pessoa, mas em Deus. E é aqui que muitas das vezes as pessoas erram. Porque colocam mais fé na pessoa do que em Deus. E é o contrário. É Deus. Deus é que é todo poderoso. Ele é que é capaz de fazer todas as coisas. E nós percebemos isto. Então, aquela pessoa que está a orar por nós pode até ser uma pessoa a mais pequena da igreja. Mas a oração dele vai ser ouvida por Deus e vai resultar nas nossas vidas. Mas quando você olha para a pessoa e diz, não creio, não tem esse poder, você limitou a oração e você não vai receber nada por isso. Não vai ser curado, não vai ser liberto.
Entenda, tenhamos nós fé ou não na pessoa que está a orar por nós, quem é que vai curar? Somos nós? É o homem? Não, é Deus. Então, por que é que não aceitamos a oração? Basta aceitar a oração. É suficiente. Às vezes bloqueamos porque diz, não, até como é que pode vir desta pessoa uma bênção? E não são abençoados assim. Aconteceu mesmo com Jesus, sabia? Jesus na terra dele fez poucos milagres. Porque as pessoas olhavam para ele e diziam, não é este, aquele que viveu entre nós. Como é que ele pode fazer milagres? Eles duvidavam, não acreditavam, não queriam, desdenhavam. E Jesus não conseguiu fazer milagres. Entenda uma coisa, em todas as situações, seja elas quais foram, você tem de querer. Tem de crer pela fé em Deus, mas tem de querer ser abençoado. Vontade de ser abençoado. Eu quero-vos mostrar aqui, veja o que está aqui, Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, que estava assentado junto do caminho mendigando, e ouviu que era Jesus de Nazaré, e começou a clamar dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamando o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, laçando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha visto. E aqui eu quero parar. Entenda a pergunta de Jesus. À medida que o cego ia para ter com Jesus, Jesus viu que ele era cego. Sabia, em princípio, o que ele queria. Não só porque ele tinha visto, mas também porque no mundo espiritual ele sabia a vontade do homem. Mas, mesmo sabendo tudo isso, ele fez a pergunta. Porquê que ele fez a pergunta? Que queres que te faça? Duas razões. Primeiro, com a pergunta, ele estava a perguntar, acreditas que eu sou capaz de fazer isto a ti? E a outra pergunta, nesta mesma pergunta é, queres mesmo que te faça isto? Versículo 51, e Jesus disse-lhe, que queres que te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Entenda que tem que haver vontade da nossa parte em relação a alguma coisa que nós estamos a pedir a Deus. Você pode passar toda a vida a orar por uma determinada coisa, mas se você não acredita que Deus é capaz de lhe dar, se você não quer mesmo aquilo que você está a pedir, então nunca vai receber. Não tem a ver só com fé, tem a ver com vontade.
Você pode acreditar em Deus, pode acreditar num poderoso Deus que tudo pode fazer, mas você tem que ter vontade de ter aquilo que está a pedir. Porque se você não tiver vontade, nunca vai receber. Se você não querer mesmo aquilo, desejar mesmo aquilo que você está a pedir, você nunca vai receber. Veja aqui outro exemplo. 5:2. João 5:2. Ora, em Jerusalém, próximo da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Nela jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas, porque um anjo descia a um certo tempo, estava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos que estava enfermo, e Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava ali neste estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Queres ser curado? Queres mesmo? E ele respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Ele queria. Este homem estava deitado, era enfermo há 38 anos. E quando a água se agitava, eles faziam um esforço tremendo para ir para dentro da água porque ele queria ser curado. Este homem tinha um desejo tremendo para ser curado. O desejo de ter alguma coisa que você está a pedir tem que arder dentro de si. Você quer ser curado, você deseja ser curado. Você quer alguma coisa, quer um carro, quer uma casa, você tem que desejar. Você quer, sei lá, qualquer coisa na sua vida, uma mudança drástica na sua vida, uma mudança, você tem que desejar. Se você disser, se acontecer, aconteceu, se acontecer, não aconteceu, esqueça, não vai receber. Você tem que desejar mesmo ter. Este homem queria mesmo ser curado. E Jesus disse: Levanta, toma a tua cama e anda. E logo o homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquilo era um dia de sábado. Entenda uma coisa. Tem que haver da nossa parte um desejo ardente por aquilo que nós estamos a orar. Vamos dar um exemplo. Você quer uma casa, por exemplo. E você pede: Senhor, dá-me uma casa. Primeiro, descreva a casa. Descreva o que quer, quando quer, como quer a casa. Normalmente as pessoas desenham a casa conforme as suas possibilidades. Ouça, isso é completamente errado. Não, eu acho que eu consigo ter isto, portanto eu vou orar para Deus me ajudar a ter. Então se você consegue, para que é que precisa de Deus? Está errado o que você está a fazer. Você tem que pedir o que quer realmente, o que você ambiciona, o que o seu coração deseja. Porque então por isso você vai lutar. Garantidamente por isso você vai lutar. E depois de você fazer o pedido, desenhando, dizendo, quero uma casa com tantos quartos, com tanta não sei o quê, sei lá, o que quiser.
Depois de você fazer isso, você tem que agradecer todos os dias. Obrigado, Pai, que a casa que eu te pedi, tu já me deste, em nome de Jesus. Você tem que meter o desejo ativo na sua vida. Tem que desejar. Uma vez por outra, fica quieto, sossegado, sem pensar em nada. E começa a ver-se entrar nessa casa. A abrir a porta dessa casa, a caminhar dentro dessa casa. Veja isso. Quando acabar de ver tudo isso, com tudo o que você tinha pedido, te agradeço que a casa que eu acabei de ver, Senhor, é a casa que eu já tenho. Você deseja aquilo. É aquilo que você ambiciona, é aquilo que você deseja. É aquilo que você pediu a Deus. É isso que você vai ter. Você me disser, mas como é que isso é possível? Aquele que duvida, eu não penso que receberá do Senhor alguma coisa. Você tem de crer em Deus pela fé, acreditando nele, mas também tem que desejar ter, tem de querer ter. Juntando essas duas coisas, Deus opera na sua vida. Porque Deus concede o desejo do nosso coração. Entenda que muitas vezes há pessoas que oram por coisas e depois não recebem porque não desejaram. Acreditam em Deus, acreditam que Ele é todo-poderoso, Ele pode fazer tudo. Depois às vezes fazem orações assim, não, se for da tua vontade, dá-me, Senhor, não for da tua vontade, pronto, não dês. Então faça o seguinte, se você quer fazer assim, antes de fazer esta oração, faça outra oração. Pai, faz-me saber a tua vontade para a minha vida, em nome de Jesus. Então você já não precisa fazer uma oração. Se quiseres dar, dá, porque isso é uma completa falta de fé e de confiança em Deus. Busca o Senhor e saber a sua vontade. Depois de saber a sua vontade, então ora para as coisas concretas, com discernimento, com decisão e vá até ao fim. Não importa o que os outros disserem, não importa quão impossível eles dizem, não importa como é que pode ser, isso nunca vai acontecer, isso não interessa. Interessa o que você e Deus concordaram. Interessa aquilo que você orou. Isso é que importa. Já me disseram algumas vezes que não. Mas o não das pessoas não fez impedir a bênção na minha vida. Entende? Ninguém me pode impedir a sua ouça. Nem os homens, nem os anjos, nem os demónios podem impedir a bênção de Deus na sua vida. A única pessoa que pode impedir a bênção na sua vida, sabe quem é? Você próprio. Quando você está a caminhar com Deus e diz, não, eu nunca vou receber isto, perdeu. Não, isto vai ser muito difícil, perdeu. Não, isto está a levar muito tempo. E se levar tempo, eu não sei quanto tempo. Há coisas que acontecem em 5 minutos, há coisas que acontecem instantaneamente, há coisas que acontecem em 1 hora, 2 horas, há coisas que acontecem em dias, há coisas que acontecem em meses, há coisas que acontecem em anos, eu não sei. Eu tenho visões e coisas que Deus mostrou há muitos anos atrás. Coisas realmente muito grandes. E que eu creio, no nome de Jesus, já aconteceram. Entenda uma coisa. Há pessoas que, em relação a dinheiro, têm problema. Eu não estou a dizer problemas financeiros, não é disso. Tem problemas em relação em como a pessoa se vê com dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. O amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro.
Então, entenda uma coisa. Há muita gente, por causa daquilo que eu vi, que houve outras pessoas, às vezes diz, não, eu só quero ter o necessário. Ouça, isso é completamente errado. Isso é completamente fora da vontade de Deus. Deus o quer abençoar. Deus quer que você esteja bem. Mas quer dizer que vou ficar rico? Não sei. Mas sei que você deve desejar alguma coisa. Agora, não é desejar e depois matar-se a trabalhar para poder ter isso. Não, não é isso. Isso está errado. Você tem que buscar a Deus, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. Você tem que buscar a Deus. E Deus lhe colocará os trabalhos certos, a forma certa, o sítio certo e tudo mais para você poder ter mais finanças e poder ganhar mais dinheiro. Mas confie em Deus. Eu lembro-me sempre o que é que um pastor disse. Um pastor estrangeiro esteve em Portugal e esteve a pregar. E ele virava-se e dizia assim: eu comecei a minha vida com a minha esposa e nós semeávamos na igreja. Eles davam oferta na igreja. E eles continuaram a fazer isto. Mas chegou uma altura da vida em que os irmãos da mulher e os irmãos dele já tinham mudado para casas maiores. E eles continuavam na mesma casa. Mas continuavam a crer em Deus e a semear em Deus. E ao final dos anos, ele diz: agora a minha casa é muito grande. Se eu agarrar numa casa desses meus irmãos e colocar dentro da minha, cabem lá 3. Deus honrou a espera e honrou o que eles estiveram a fazer. A semeadura que eles estiveram a fazer. Será que é para isso que nós vivemos? Não, entenda uma coisa. Nós vivemos para Cristo. Vivemos para fazer a sua vontade. Mas entenda, não perca as bênçãos desta vida. Por favor, agarre na Bíblia e leia. Veja a vida das pessoas. Não agarre e imagine como você pensa que é. Está errado. Veja Abraão, foi abençoado. Veja Isaac, foi abençoado. Veja Jacó, todos eles foram abençoados e enriqueceram. E tiveram abastança. Ouça, você quer ver a diferença de um homem? Veja aqui, 1 de Reis 3.3. 1 de Reis, vamos lá, 1 de Reis 3.3. Quem é que vamos falar? Quem é que vamos ler sobre? Salomão. Quem é Salomão? Salomão é o filho mais novo, o último filho do rei Davi. Ele veio a ser rei e ele amava o Senhor. Veja o que é que ele fez. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi a rei Gedeão para lá sacrificar, porque aquele era um alto e grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Estamos a falar de 1000. Não estamos a falar de 10. Estamos a falar de 1000. Ele realmente amava o Senhor. Mas ele, isto é muito importante, ele fez isso porque podia fazer. Tinha capacidades financeiras para fazer. E cada um de nós deve fazer segundo as suas capacidades financeiras. Não se esgotando, mas dando por amor. Portanto, versículo 4, 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E agora veja, versículo 5. E em Gedeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede-me
Pede o que quiseres que te dê. Você não viu que é a mesma pergunta que anos depois Jesus fazia às pessoas? Que queres? Que queres que te faça? Até o Salomão o que é que pede? Ele pede por sabedoria. Porquê é que ele pede por sabedoria? Porque ele queria julgar um povo que era muito grande e queria ser justo perante o povo. E então pede sabedoria a Deus. Deus gostou tanto do pedido dele, de sabedoria, gostou tanto do pedido dele, virou-se para ti e diz: tu dá a sabedoria que nenhum homem como ti houve e haverá. Mas também te vou dar riqueza e paz. E então lhe deu sabedoria, que todos os reinos à volta, por causa da sabedoria dele, tinham medo dele. E ele teve paz no seu reinado. A conquista de terreno que ele teve foi superior ao Davi, seu pai, que lutou para conquistar o terreno. E ele, sem lutar, teve o terreno a mais. Conquistou uma área maior. Mas, no entanto, todos os povos à volta dele davam para Salomão porque tinham medo dele, por causa da sabedoria que ele tinha. E ele se tornou um dos homens mais ricos sobre a face da terra. O que é que ele pediu? Riqueza? Não, pediu sabedoria. Então o que é que nós devemos pedir a Deus? Tudo o que vai no seu coração. Ouça, Deus é que opera em nós tanto o querer como o efetuar. E Ele vai colocar no seu coração, Ele vai colocar no seu coração aquilo que você deve pedir. Então, mas e aquelas coisas que às vezes nós pedimos, como por exemplo ter muito dinheiro e tal, e não sei o quê. Ouça, quem é que nos vai dar o dinheiro? É Deus. É Ele que vai abrir as portas. Podemos desejar ter isto ou aquilo. Eu não vejo mal, a não ser que isso se torne uma obsessão. E isso então já está errado. A sua obsessão deve ser Deus. Ter Deus na sua vida. Amar a Deus. Agradar a Deus. Isso deve ser a sua opção. Ouça, eu não sei tudo, mas eu sei que Deus nos ama muito. Mas o que é que Ele quer de nós? A mesma coisa. Amor. Possamos amá-lo da mesma forma. Tudo o resto nos será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Mas não se esqueça que as coisas que você orar, você tem que desejar tê-las. Não é só orar. Vamos ver se resulta. Se resultar, resultou. Se não resultar, isso não funciona assim. Você tem que desejar ter. Pai, eu quero ter isto. Eu quero ter aquilo. Eu quero ter aquilo. E começa a orar. Começa a orar. Obrigado, Pai, que tu já me deste. Em nome de Jesus. Eu não podia ter um carro. Porque eu não tinha dinheiro para pagar. E houve um dia que eu virei-me: Senhor, eu preciso de um carro. Foi o que eu orei. E Deus, passado uns meses, me deu um carro. Mas entenda uma coisa. As coisas não acontecem por acaso. Anos atrás, eu tinha 3 carros. Eu tinha um carro que estava parado, um carro com o que eu trabalhava e tinha outro carro com o que eu trabalhava. Cheguei a trabalhar com ele. Mas quando recebi o carro novo, que eu gostava e tal, o outro eu parei-o. E eu tinha o carro parado. E eu agarrei, houve alguém que eu soube que precisava de um carro, eu dei-lhe o carro.
Eu disse, pá, a única coisa que tens é de ir buscá-lo e isso, e passar para o meu nome e pronto. Eu dei-lhe o carro. Depois, o outro carro que eu tinha parado, eu soube de alguém que precisava de um carro. Um carro igual àquele, que era um carro a diesel. E a pessoa perguntou se eu não me importava de fazer troca por troca com o carro dele. Eu vim saber que carro era o dele. Se o carro dele valesse mais que o meu, eu nunca trocava. Nunca. Eu fui ver os valores que estavam aí no mercado e vi que o carro dele tinha um valor e que o meu carro tinha um valor superior. E então, para poder ajudar essa pessoa, eu troquei de carro. Não foi por acaso que me deram um carro. Tudo que o homem semear, isso vai colher. Eu quero que você entenda. Deus, quando olha para nós, não olha para nós, para o nosso aspecto físico, não olha para nós como os humanos olham. Não olham para as nossas capacidades financeiras, não olha para o que temos, não olha nada, nada disso. Olha para o nosso coração. Olha para o nosso coração. Olha para o tipo de pessoas que nós somos. Exatamente como ele olhou para Noé. Ele quer ver dentro de nós o que nós somos. E depois, perante isso, nos mostra aquilo que devemos fazer. Eu já sei, eu tenho uma casa, mas eu já sei qual é a minha futura casa. Algumas pessoas perto de mim, meus familiares, quando eu digo isto, eles riem. E eu sorrio. Eu sei que é que o meu Deus é capaz de fazer. Não há nada que seja impossível para Ele. Eu sei disso. Eu quero ter. Como eu quero ter. Tem todos os ingredientes suficientes para resultar. É assim como fazer um bolo. Você agarra num bolo, você tem que meter os ingredientes todos, porque se não meter, aquilo no fim não vai resultar. É que não vai mesmo. Só se faltar um ingrediente. Se você agarra, mete a farinha e depois não mete os ovos, por exemplo, eu não sei bem quais são os ingredientes que deve ter, mas pronto, você está a entender. Se não tiver os ovos, aquilo não vai resultar. Se não tiver o fermento, não vai resultar. Se não tiver, sei lá, se o bolo de laranja, se não tiver o sumo de laranja, não vai resultar. Você entende? Ponha os ingredientes todos na sua vida e lhe garanto que o bolo vai aparecer. Então, e como é que Deus vai fazer? Você acha que eu sei como é que Deus me iria dar o carro? Eu não sei. Eu só pedi a Deus e creio que Ele era possível de fazer. Por isso pedi-lhe a Ele. E Ele, através de uma circunstância, me deu o carro. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Haverá alguma coisa impossível para Deus? Quando você orar, seja pelo que for, pouco importa que seja carros, casas, uh, pessoas é sempre complicado porque tem sempre o desejo da outra pessoa interveniente, não é? Mas você pode orar, por exemplo, como eu orei pela minha esposa, por ter uma esposa. Você pode orar por ter um esposo. Você pode orar por filhos e ter filhos abençoados, a servir ao Senhor. Eu lembro-me, há anos atrás, quando eu estava a orar, eu disse, Senhor, que os meus filhos te queiram servir, Senhor. E sabe o que é que Deus me disse?
essa será a tua herança para eles. E eu fiquei todo contente. Porque eu sei que o meu Deus é bondoso. O meu Deus é bom, é amoroso, nos ajuda, já me livrou de não sei quantas circunstâncias. Ele é aquele companheiro de viagem que você quer para a vida toda. Que nunca vai largar, nunca vai deixar, o vai ajudar em tudo. Mesmo nas alturas mais difíceis, o vai levantar. Mesmo quando a gente olha para nós e vê que não merecemos, que não devíamos ter, ele diz exatamente o contrário. Eu te escolhi. Portanto, faça planos para o futuro. Mas planos arrojados. Planos grandes. Não faça coisas pequenas. Honre o seu Deus. Honre o seu Deus. Eu não estou a dizer quando você agarra e ora, ora por um equipamento, uma coisa qualquer. Eu já fiz porque eu já orei por um telemóvel. E era um telemóvel que estava difícil de aparecer no mercado, não havia muitos. E eu orei. E Deus fez com que eu tivesse. Mas não foi fácil, porque eu orei, cheguei lá, orei, tinha falado, as pessoas disseram que sim, eu orei, e depois chegou à altura, não havia, foi entregue a outra pessoa, e não sei o quê, e eu tive que orar, e o telefone apareceu. Eu já orei por câmaras de vídeo, câmaras fotográficas, eu já orei por tudo, tantas coisas. Porquê? Porque a nossa oração, ouça, a câmara com que nós trabalhamos, a câmara com que fazemos as transmissões em direto, foi uma câmara que nós orámos em conjunto com várias pessoas e orámos por uma câmara profissional, ou que fosse parecida à profissional. E a câmara que nós temos, desde o princípio, é uma câmara semi-profissional. Uma bênção para as nossas vidas. E o que é que é isso? Tudo foi por causa de uma oração que fizemos. Tudo na sua vida se vai basear e vai acontecer por alguma coisa que você orou. E as portas vão se abrir, a bênção vai chegar. Alguma vez eu iria pensar gastar tanto dinheiro numa câmara de vídeo. Mas é uma câmara que realmente é abençoada. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Os limites para nós não estão em Deus. Estão em nós. Você pode dizer, pai, mas eu quero ter um Ferrari. Eu pessoalmente não gosto. Pronto, eu não gosto. Mas quem gosta? Mas você vai ter o Ferrari porquê? Porque gosta ou porque é para mostrar aos outros? Se é para mostrar aos outros, já está completamente errado. Eu tenho. Por favor. Ganhe juízo. Eu não gosto de Ferraris, por exemplo. Eu gostava de conduzir um. Gostava de conduzir. Ainda vou conduzir um. Mas não gostava de o ter. Porque é um carro muito baixo. Pronto, tem coisas que não gosto. E isso, Porsche, tudo carro que seja baixo para mim, não gosto. O carro que eu tenho é um carro que eu gosto, não é um carro para mostrar aos outros. Eu não quero ser. Ouça, eu lembro-me, eu tinha um carro em casa, parado, que era um Mercedes. E era um carro antigo, mas muito antigo. Mas era um Mercedes, pronto, mas era um carro antigo. E eu andava com um Jeep
uma bênção de carro na minha vida. Tive com ele 12 anos, uma bênção de carro. Andava a conduzir no trabalho e ninguém nunca me disse nada. E houve uma vez que eu tive que meter o Jeep a fazer um arranjo e eu tive que ir trabalhar com Mercedes. E quando eu fui trabalhar com Mercedes, tanto polícias como pessoas, sem ser polícias, viraram-se: isto é que é viver e tal, Mercedes. E eu disse: mas vocês estão a brincar comigo. Eu dizia: eu não acredito. Até o carro não tinha valor quase nenhum. Tinha um valor baixo. E, no entanto, o Jeep valia quase 10 vezes superior. Mas do Jeep nunca disseram nada. Do carro, por ser um Mercedes, diziam. Porque para mim era um carro que eu tinha para transporte, mas assim que mais tarde desfiz-me do carro. Entenda uma coisa. Será que você quer alguma coisa para mostrar aos outros que está a vencer, que está a coisa? Epá, entenda uma coisa, isso está errado. Mas você quer alguma coisa porque você deseja, porque você gosta, e glória a Deus, vá em frente. Vá em frente. Vá em frente. Queira, creia, e você receberá. Não duvide que Deus vai fazer na sua vida. Mas como é que é possível? Quando eu pedi o carro, eu não podia comprar. Não podia mesmo comprar. Mas eu queria que Deus me podia dar. E foi o que fez. Então, e você diz: e é assim que vai? Não, eu não sei como é que Deus opera. Deus não opera para todos da mesma forma, nem igual. Nunca, nunca, nunca é igual. Deus pode fazer capacidades financeiras tal que você consiga comprar o carro. Deus pode fazer de tal forma que alguém chegue e lhe dê o carro. Deus pode agarrar e você fazer um trabalho em que ganha mais dinheiro do que o normal e consiga ter o carro. Deus pode agarrar e você conseguir um empréstimo e ficar a pagar o carro e não lhe custar a fazer o pagamento desse carro. Eu não sei como é que vai ser. Eu estou a falar de um carro como podia ser outra coisa qualquer. Eu quero é que você entenda. Quando você pedir alguma coisa a Deus, deseje isso que você está a pedir. De coração, de vontade, aquilo que você quer. Pai, eu quero mesmo ter isto. Eu quero mesmo ter isto. E eu creio que tu és poderoso para mudar. Glória a Deus. Grande oração, garantidamente bênção para o caminho. Querer. Querer ter. Orar por isso. É caminho para a bênção. Nunca se esqueça disso. Porque houve coisas na minha vida que eu não tive. Embora tivesse a orar, mas que eu não tive, porque eu não estava a querer ter. Achava que não era importante. Você entendeu? E eu nunca recebi. E agora que entendi isso, percebo que eu tenho que desejar ter, tenho que perceber se é da vontade de Deus que eu tenha. Então, glória a Deus, vamos em frente, vamos lutar por isso. Vamos buscar em Deus que Deus tem preparado para nós, em nome de Jesus. Então eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor. Te agradeço por Jesus ter ido à cruz em meu lugar. Te agradeço por todas as portas que tens aberto na minha vida e vais abrir, porque não vão ser poucas, eu sei. Eu creio que tu és um Deus todo-poderoso, que tudo podes fazer. As coisas mais impossíveis tu podes fazer, a todos os níveis, níveis de curas, de bênçãos, de bens, de tudo, tudo, tudo.
Eu creio na tua palavra. Eu creio naquilo que tu dizes. E creio, Senhor, que tu me vais dar tudo aquilo que eu te pedir. Porque tu és o Deus Todo-Poderoso. E isso eu nunca me posso esquecer. Em todas as áreas, a nível de saúde, a nível de finanças, a nível de casamento, a nível de filhos, a todos os níveis. A todos os níveis. Tu és o Todo-Poderoso. Tu podes e vais operar na nossa vida à medida que nós te buscamos, que oramos, que confiamos em ti. A tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, que Ele tudo fará. E é exatamente isso que eu confio, Senhor, que tudo tu vais fazer, no nome de Jesus. Eu creio em ti, eu creio na tua palavra, e assim será, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória para Deus. Até muitas bênçãos, boa semana, no nome de Jesus. Amém.